nome é Alice da Silva Duarte, sou da Agronomia 2, vou apresentar meu seminário de Química Orgânica, vou abordar o tema de ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, vou falar sobre função orgânica e configuração RS e Fischer. Ligação simples é sempre uma ligação sigma representada por um tracinho. A ligação sigma é determinada a partir do subnível de cada átomo envolvido. A ligação sigma é escrita dessa maneira. Primeiro o subnível mais energético, mais simples, S ou P, e depois um traço, e em segunda o subnível mais energético, que é o mais complexo. Aqui a fórmula estrutural da água com duas ligações sigma. O oxigênio faz a ligação sigma com o hidrogênio, e o oxigênio faz a ligação sigma com esse hidrogênio aqui. O hidrogênio, ele é um subnível mais energético, o S, e o oxigênio subnível mais energético, P, sendo ligação sigma do tipo SP. Aqui um exemplo, o metanal, CH2O. Existem três ligações sigmas nas duas ligações simples, duas nas ligações simples e uma na ligação dupla. Aqui, duas na ligação simples e uma na ligação dupla, que é aqui. Duas delas ocorrem entre um átomo de hidrogênio e a terceira ocorre entre o oxigênio e o carbono. Sendo assim, o metanal ele possui duas ligações sigma, do tipo SP, SP elevado a 2, e a outra do tipo P, SP elevado ao 2, SP elevado ao 2. Ligação dupla é quando ocorre o compartilhamento de dois pares de elétrons e pode ser representado por um traço duplo. Aqui o exemplo é a molécula de gás oxigênio, né? O oxigênio ele precisa de 8 elétrons na sua camada e ele compartilha 2, fazendo uma ligação covalente do tipo dupla que representa dois pares de elétrons compartilhados. E ela pode ser representada assim por dois traços duplos. A ligação tripla é quando três pares de elétrons pode ser representada por um traço triplo. Aqui no exemplo é a molécula de gás nitrogênio e ele realiza esse mais esse. E ele realiza 3 ligações com outro nitrogênio, compartilhando 3 nitrogênios, ou representada assim, a ligação tripla, com 3 tracinhos, ela pode ser representada assim. Funções orgânicas. Cetona é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila em um carbono secundário da cadeia, ou seja, esse grupo sempre vem entre dois carbonos. Aqui a carbonila, e aqui é carbonila entre dois carbonos. Aqui um carbono, aqui outro carbono, realiza duas ligações com oxigênio. Aqui, nessa fórmula, os dois R's, significa que grupos que só tem carbono e hidrogênio. Aldeído é um composto orgânico que possui o grupo funcional carbonila na extremidade da cadeia, além de apresentar um carbono primário, a carbonila. Aqui é a carbonila. Aqui tem a terminação em al, e aqui a carbonila na ponta da cadeia ao lado do hidrogênio. Aqui a carbonila ao lado do hidrogênio, realizando duas ligações com oxigênio. Ácido carboxílico. Possui grupo funcional carboxila, sendo um carbono que realiza uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com o grupo OH. Aqui é carbonila e aqui é a hidroxila. Realiza uma ligação dupla com oxigênio e uma simples com OH. O éster, compostos derivados dos ácidos carboxílicos, os ésteres possuem um radical carbônico no lugar do hidrogênio e dos carboxílicos. A identificação do éster se dá por essa fórmula. Aqui é a carbonila, aqui é o oxigênio, que realiza a ligação, e aqui é a carbonila, então a gente identifica o éster por essa fórmula,
por essa fórmula aqui, função. O éter é uma função orgânica caracterizada pela presença de um átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos. Aqui é apenas o oxigênio, sem a presença de carbonilas. É assim que identifica o éter. Olá, meu nome é Mariana, eu sou estudante de agronomia da turma 2. Eu vou falar um pouquinho sobre polaridade e pKa. Eu vou mostrar aqui numa folha o esquema que eu fiz para ficar de mais fácil entendimento. Momento de polo. O momento de polo depende da eletronegatividade e da geometria da molécula. Aqui, quando tem apenas um elemento, a nuvem ela fica normal. Quando esse elemento se junta com o outro, a nuvem fica distorcida, puxando para o elemento que tem maior eletronegatividade. Vamos ver aqui. Aqui um exemplo da água, H2O. O oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então a tendência é que as setas puxem para o oxigênio e a nuvem fique distorcida para esse lado. Esse aqui é um exemplo de uma molécula polar. Aqui, o que muda é a geometria, né? É uma molécula linear, dupla ligação, e o ligante é o carbono. O carbono ele é menos eletronegativo que o oxigênio, então as setas puxam para o oxigênio. Quando colocamos essas setas sobrepostas, ela tem o mesmo tamanho e intensidade e sua soma é zero, dando-se numa molécula apolar. Introdução a ácido e base, de Bronsted. O ácido ele sempre doa próton, a base sempre recebe o próton. Todo ácido tem sua base conjugada e toda base tem seu ácido conjugado. É basicamente isso. Ácido base orgânico, pKa e pH. O pKa é nada mais é que o menos log da constante de equilíbrio. E o que significa isso? Digamos que ele simplifica o nosso entendimento, o nosso modo de ver o número e ter maior compreensão. Por exemplo, aqui temos 3,287 vezes 10 a menos 8. Quando a gente pega e joga esse número na forma menos log, o que acontece? Nós obtemos esse número, 7,48, que é de mais fácil entendimento. O que esse 7,48 significa? Quando nós temos um pKa menor que 1, ele é muito forte. Quando temos um pKa de 1 a 5, moderadamente forte, entre 5 e 15, fraco, maior que 15, extremamente fraco. Então, aqui nós temos 7,48, se encaixa aqui, então ele é um ácido fraco. Quanto maior é o meu pKa, quanto maior é o número, menor é o meu pKa. Quanto menor o número, maior o pKa. Aqui um exemplo. Metanol, ele tem um pKa de 15,5, então é uma base. E aqui, quando ele é protonado, ele fica menos 2,5. Que no protonado, ele recebe um próton. Etanol, mesma coisa, 15,9. Quando o etanol é protonado, fica menos 2,4. O que significa isso? É o efeito indutivo retardador de densidade eletrônica. O que acontece? O oxigênio, ele recebe carga positiva, então ele atrai mais densidade eletrônica para ele. Então, isso faz com que, quando o meu elemento é protonado, ele fica 2, ele se torna um ácido. Aqui, metilamina tem o pKa 40, quando ela é protonada, ela vai 10,7. Por que quando um metanol ele é protonado, ele vai para 2,5, e quando a metilanina é protonada, ela vai para 10,7, não fica tão mais baixo? Porque o meu nitrogênio, ele não é tão eletronegativo quanto o meu oxigênio. Então, a tendência dele é ficar mais básico. Vamos lá. Um ácido, quando ele é fraco, ele sempre conjuga uma base, ele sempre tem uma base conjugada mais forte. E uma base fraca sempre tem um ácido conjugado mais forte.
E aqui nós vamos ver o efeito da estrutura do pKa. A eletronegatividade relativa, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. O flúor, ele tem maior eletronegatividade. Na estabilidade relativa, o flúor também é mais estável. E na acidez relativa, o hidróxido de fluoreto, a acidez é maior. Aqui, quando a gente compara com os outros elementos, na eletronegatividade relativa, o flúor, ele é mais eletronegativo, só que o iodeto, ele tem maior raio atômico. Aqui, o iodo, é mais estável, e aqui é um ácido mais forte. Por que ele é um ácido mais forte? Porque ele é mais estável e ele tem maior raio atômico. Quando a gente coloca um elemento com maior eletronegatividade, ele faz com que a acidez aumente, tornando-se mais ácido. E também depende da posição do elemento, ele pode se tornar mais ácido ou mais básico. Aqui o exemplo. Qual desses elementos é mais forte, é um ácido mais forte? Então, vamos observar. Aqui meu O, meu duplo O, está no segundo carbono da minha cadeia. E aqui ele já está no terceiro, próximo do fim da cadeia. Então, significa que aqui ele é mais forte. Porque quanto mais perto, mais forte. Quanto mais longe, menos forte. Me chamo Milena Campos Balieiro, sou estudante do segundo semestre de Agronomia e hoje a gente vai falar um pouco sobre o efeito da estrutura no pKa. Segundo Bronsted e Lowry, todo ácido tem a sua base conjugada e toda base tem o seu ácido conjugado. A força de um ácido é determinada pela estabilidade da sua base conjugada. Quando olhamos na tabela periódica, quanto mais à esquerda esse átomo estiver, mais eletronegativo ele será. E quanto mais eletronegativo ele for, mais capacidade de suportar cargas negativas ele terá, ou seja, ele terá maior estabilidade. Quando uma molécula não for a mais eletronegativa, um átomo, o tamanho desse átomo ele determinará sua estabilidade. Ou seja, quanto maior o seu raio atômico, mais estabilidade ele terá. A troca de um átomo de hidrogênio por um halogênio, seja ele flúor, cloro, bromo ou iodo, afetará a acidez dessa molécula, diminuindo seu pKa. Este processo ele é chamado de substituição e um novo átomo de substituinte. Os halogênios são mais eletronegativos que o hidrogênio. E aí, os átomos do halogênio, eles puxam os elétrons ligantes para si. E puxar os elétrons por meio de uma ligação sigma é chamado de efeito indutivo de retirada de elétrons. Dando continuidade, vamos falar agora sobre deslocalização eletrônica e ressonância. Em uma deslocalização eletrônica, os elétrons, o número de elétrons e o número de ligações não são alteradas. O que é alterado são as cargas. Em uma ressonância, um par de elétrons se desloca para o meio da reação, formando uma nova ligação. E isso afeta a acidez da molécula. Agora eu vou mostrar um exemplo de como ocorre uma ressonância. Aqui temos o exemplo de como ocorre uma ressonância, o problema 42 da página 50 do livro que eu resolvi e vou mostrar aqui como ocorre. A princípio temos os elétrons localizados na reação e o que vai ocorrer? Este par de elétrons ele vai se deslocar até o meio da reação, formando uma nova ligação e deslocando também os elétrons do oxigênio. Novamente, vai ocorrer que este par de elétrons
vai se deslocar novamente para o meio da reação, formando uma nova reação e deslocando também os elétrons do oxigênio, até formar um híbrido de ressonância, onde essas ligações e esses elétrons vão estar em constante movimento e esses elétrons estão deslocalizados. E para que a gente tenha um híbrido de ressonância, é necessário que a gente tenha os contribuintes de ressonância. Após o exemplo do que é um efeito de ressonância, temos o efeito do pH em uma substância orgânica. Quando falamos de pH, temos que lembrar da equação de Henderson. Essa equação vai nos dizer se essa substância vai existir em sua forma ácida ou básica. E dando continuidade às substâncias orgânicas, temos questões de nomenclatura, propriedades físicas e representações estruturais. Em questão de nomenclatura, temos o nome, a estrutura de calculé, estrutura condensada e modelo de bolas e varitas, além dos isômeros constitucionais que possuem a mesma constituição química, ou seja, o mesmo número de carbonos e hidrogênios. Dando continuidade, vamos às estruturas de aletos de alquila. O que são aletos de alquila? Aletos de alquila são halogênios ligados a uma estrutura carbônica. Quanto maior o átomo, quanto maior o raio atômico, maior o comprimento de ligação e maior facilidade de quebra de ligação, porque há menos gasto energético. Sobre as propriedades físicas dos alcanos e aletos de alquilas, temos as propriedades características das moléculas. A gente vai olhar a molécula agora não em uma questão química, mas sim física, levando em conta o seu ponto de ebulição, o seu ponto de fusão, a sua solubilidade, tudo isso, que inclui dentro das interações intermoleculares, que são as interações entre moléculas, Dentro dessas interações, vamos ter a interação dipolo-dipolo de Van der Waals, que é um dipolo induzido, Um polo é induzido em outro átomo, por indução. E essa interação é fraca e é facilmente quebrada. E é normalmente feita em hidrocarbonetos. Temos a interação de polo permanente. Os polos de duas moléculas se atraem, e ocorrem em aletos de alquila. E temos as interações de ligações de hidrogênios. É como um efeito corrente, Sozinho ele é fraco, mas a partir do momento que as ligações de hidrogênio ocorrem, elas vão se ligando e formando uma ligação forte, E ocorre em água e álcoois. E a relação é: quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição, E temos a relação de superfície de contato. Quanto maior, a superfície de contato, maior o ponto de ebulição. Quanto menor a superfície de contato, menor o ponto de ebulição, E quanto maior eletronegativo, quanto maior eletronegativo, menor será o seu ponto de ebulição, no caso da ramificação, por conta da sua superfície de contato. Meu nome é Larissa Michele Cavalcante dos Santos, estou no grupo com a Milena Campos, Mariana Brits e Alice Duarte. Meus primeiros temas que eu irei falar é solubilidade, pontos de fusão e conformação de alcanos em rotação em torno de ligação de carbono a carbono.
Pontos de fusão, o que seria? Ponto de fusão seria quando uma substância, por causa da temperatura, passa do estado sólido para o estado líquido. Bom, a molécula de água no estado líquido, no estado operacional dela, tem mais graus de liberdade do que o estado sólido. Como podemos ver, as moléculas do estado sólido são mais juntas. Então, o grau de liberdade dela não tem igual ao grau de liberdade do líquido e do gasoso. Isso porque aqui está correndo a energia rotacional, vibracional e translacional. E isso faz que o aglomeramento de energia seja mais rápida e por isso que ocorre o rompimento e isso faz que as moléculas se separem, criando mais o grau de liberdade. Aqui nesse outro exemplo eu quero mostrar que quando o aglomeramento de número de carbonos vai aumentando o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, quanto maior for a cadeia de carbonos, também será a ebulição e o ponto de fusão. Se for menor, será o ponto de fusão e ebulição também será menor. Aqui eu trouxe o exemplo da parte da solubilidade. Solubilidade seria o quê? Solubilidade seria quando os dois líquidos são miscíveis, eles têm proporção de ser solúvel em qualquer proporção. Desculpa, tem possibilidade de ser solúvel em qualquer proporção. Eu peguei aqui o exemplo da tabela 2.8, solubilidade de halides e arquila em água, seria o carbono. Eu peguei o fluoreto de arquila, que é muito solúvel. Aí aqui nessa tabela já mostra a solubilidade de éteres de água. Eu coloquei isso aqui para a gente poder perceber, ó. Quando tem até 3 carbonos, ele é solúvel. 4 carbonos, ligeiramente solúvel. A partir dos 5 carbonos, a quantidade de carbonos vai diminuindo a solubilidade da água, ou da água, do solvente, deixa de ser solúvel quando passa de 5. Aí quando tem 6 carbonos, já é insolúvel. Aqui eu trouxe o exemplo, ó. Aqui a cadeia hidrofóbica é menor. E a cadeia de hidrofóbica, então, quer dizer que a quantidade de carbono também é menor. Então, aqui ela é solúvel. Aqui já é um pouco solúvel, porque a cadeia hidrofóbica é maior, podemos perceber. Meu segundo tema é conformação de alcanos, rotação em torno de ligação de carbono a carbono. Bom, eu peguei o propano para poder explicar. Aqui é uma molécula simples, uma estrutura molecular simples aqui. Depois ocorre a torção, que seria, a gente faz a projeção cavalete, que é uma projeção que não muda a estrutura, apenas alonga, que possibilita que a gente veja melhor a molécula. Aí, convertendo ela para a projeção Newman. A projeção Newman, ela encobre um carbono no outro. Como eu coloquei aqui, o carbono 1 encobriu o número 2. Aqui podemos ver que o carbono número 2 está atrás do número 1. Bom, aqui eu fiz o propano em 60 graus, porque é mais possibilidade de explicação. Aqui, o anti significa oposto. Está a 180 graus. Aqui está eclipsada. Aqui apresenta 120 graus. Eclipsada seria quando um encobre o outro, que a gente falou que é a projeção de Newman. Aqui está a 60 graus, que é o Gauss. O Gauss o anti é o mais estável que tem. O Gauss seria a mesma estabilidade energética. Aí aqui está novamente eclipsada, Gauss e eclipsada. Aqui a outra molécula voltaria para essa daqui. Isso ocorre na formação simples, porque a tripla e a dupla quebrariam a molécula. Então, não tem como converter a molécula, sendo ela ocorrer a torção, sendo ela dupla ou tripla. Então, tem que ser totalmente simples. Aí, ocorre tudo essa torção. Isso ocorre, gente, porque não a nuvem eletrônica não pode ficar muito perto da outra. Então, por isso que ocorre toda essa torção, de até
ficar tudo do lado oposto, não ficando próxima, que seriam essa daqui, que é a mais estável de todas essas daqui. Meu nome é Larissa Michele Cavalcante dos Santos, estou no segundo semestre de agronomia, estou no grupo com a Milena Campos, Mariana Brits e Alice Duarte. E minha segunda parte, que eu irei, meu primeiro tema do segundo bimestre, que eu vou falar é conformação de ciclo hexano e introdução à estereoquímica. Conformação do ciclo hexano. Conformação do ciclo hexano são as substâncias cíclicas encontradas na natureza que contém 6 anéis. Como podemos ver, aqui a conformação é uma da primeira conformação, conformação cadeia. Como eu expliquei no outro vídeo, isso ocorre porque as nuvens eletrônicas não podem ficar uma perto da outra. Então, ele tem que fazer essa torção. Aqui é a primeira. Aqui depois vai para meia cadeira, o bote, meia cadeira e cadeira invertida, que volta essa, só que de forma diferente. Bom, aqui eu fiz essa parte aqui, esses riscos, mostrando que aqui é a posição axial e equatorial. Não é favorável que coloque carbonos, ligações hidrogênicas, metilas, essas não pode ter, porque a nuvem eletrônica na axial fica mais próxima. Então, por isso que ocorre toda essa torção, essa conformação, esses confômeros, para poder mandar essa ligação para equatorial. A equatorial deixa mais distante um hidrogênio no outro, um flúor no outro, ou sua ligação. A nuvem eletrônica fica mais distante. Isso irá diminuir a repulsão, na verdade, evitar a repulsão. Na verdade, diminuir, porque pode ocorrer uma repulsão, só que não será uma repulsão tão forte que seria se estivesse na axial. Introdução à estereoquímica. Bom, aqui eu vou falar sobre isômeros constitucionais e estereoisômero. A isômeros cis-trans e isômeros que contêm centros quirais. Exemplo. Bom, o que seria isômero, né? Isômero tem a mesma estrutura molecular, só que é diferente. Aqui eu vou explicar no constitucional, mas primeiro eu vou mostrar o cis e o trans. O cis, você pode ver, o hidrogênio está lado a lado. Já o trans, ele está no lado oposto. Isso seria o cis e o trans. Aqui, o isômero constitucional, você pode perceber, é a mesma molécula, só que o cloro está no carbono 1 e aqui o cloro está no carbono 2. Isso que muda só. Isso que seria isômero, explicação de isômero. Aqui, no centro quiral, o que é quiralidade, para começar, né? Quiralidade é quando tem uma molécula que ela é totalmente diferente. Aqui não é quiral, porque são tudo hidrogênios. A estrutura molecular é a mesma, então aqui não tem um centro quiral. Aqui já tem um centro quiral, porque aqui é um cloro, aqui um hidrogênio, aqui uma metila e aqui um flúor. Aqui podemos fingir que é um espelho, tá? Isso aqui é um enantiômetro, acho que é assim, enantiômetro, que não sobrepõe sobre o outro. Exemplo, minha mão direita não é, se você for colocar assim uma luva, não tem como bater. Uma é diferente da outra. Isso seria enantiômetro. Que eu esqueci de falar. Aqui, ó, estereoisômero, o cis se divide em dois, em isômero cis e trans. Então, é isso, pessoal. Meu nome é Alice da Silva Duarte, eu curso o segundo semestre de agronomia e agora eu vou falar sobre configuração RS e Fischer. Configuração RS e Fischer. Priorizamos 4 grupos ligados ao carbono quiral. O carbono quiral é esse aqui, os 4 grupos são o hidrogênio, o cloro, o flúor e o bromo. Aí orientamos os grupos de maneira que o grupo com menor prioridade esteja projetado para trás. Aqui no caso, o hidrogênio vai ficar projetado para trás.
como sendo assim o último. E determinar na sequência. Quando determinamos na sequência, o bromo vem primeiro, pela classificação dele na tabela periódica, pela massa atômica. Vem o bromo, desconsideramos o hidrogênio, fica para trás, 2 e o 3. A classificação desse fica no sentido horário, fica classificado como R. Bromo, cloro, fluorometano. E aqui, o hidrogênio também, ele é projetado para trás, classificado com o número 4, através da tabela periódica. O bromo vem primeiro, pelo número de massa atômica. Aí a classificação dele gira em sentido anti-horário, que vem por aqui. 2, o cloro, e o 3, o flúor. E ele tem a classificação S, que ele está no sentido anti-horário. E o nome desse aqui é bromoclorofluorometano também. Me chamo Milena Campos Balieiro, sou estudante do segundo semestre de agronomia e hoje a gente vai falar um pouco sobre o efeito da estrutura no pKa. Segundo Bronsted e Lowen, todo ácido tem a sua base conjugada e toda base tem o seu ácido conjugado. A força de um ácido é determinada pela estabilidade da sua base conjugada. Quando olhamos na tabela periódica, quanto mais à esquerda esse átomo estiver, mais eletronegativo ele será. E quanto mais eletronegativo ele for, mais capacidade de suportar cargas negativas ele terá, ou seja, ele terá maior estabilidade. Quando uma molécula não for a mais eletronegativa, um átomo, o tamanho desse átomo ele determinará sua estabilidade. Ou seja, quanto maior o seu raio atômico, mais estabilidade ele terá. A troca de um átomo de hidrogênio por um halogênio, seja ele flúor, cloro, bromo ou iodo, afetará a acidez dessa molécula, diminuindo seu pKa. Este processo ele é chamado de substituição e um novo átomo de substituinte. Os halogênios são mais eletronegativos que o hidrogênio. E aí, os átomos do halogênio, eles puxam os elétrons ligantes para si. E puxar os elétrons por meio de uma ligação sigma é chamado de efeito indutivo de retirada de elétrons. Olá, eu sou Mariana. Eu vou falar um pouquinho sobre radicais e adição agora. Reação radicalar. O que é uma reação radicalar? Ela é a presença de radicais livres e apresenta um elétron desemparelhado. Aqui temos uma cadeia e podemos observar o elétron desemparelhado. Aqui temos o cloro e o elétron desemparelhado. O que significa um elétron no orbital. Como que ele se forma? Se forma a partir da luz e temperatura, ou luz ou temperatura. Depende desses fatores juntos ou separados. Aqui temos o hidrogênio e o cloro ligados. E quando há a quebra da ligação, ele puxa uma seta para cá e uma seta para cá. O meu hidrogênio fica com próton e o meu cloro com próton desemparelhado. O que pode acontecer em seguida é esse hidrogênio e esse cloro se chocar e formar novamente a ligação. A adição é uma reação onde uma ou duas mais espécies químicas se unem formando apenas umas. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui temos uma cadeia com ligação dupla, mais o hidrogênio e o cloro. A ligação dupla atua como base e ela captura o próton. Aí aqui, o que acontece? A cadeia, ele pegou o hidrogênio, ele puxou o hidrogênio e foi um próton ele deu um próton pro cloro,
formando essa cadeia. Com 2 hidrogênios, o carbono perde carga, fica positivo, formando um carbocátio, um carbono carregado, mais cloro negativo, íon de cloreto. Ocorre a quebra heterolítica da ligação, né? Aí temos ali a molécula de cima, mais o cloro. O cloro, ele vai se ligar aqui ao carbono, então forma essa ligação. A cadeia principal, né? Os 2 hidrogênios e o cloro ligado no meio daquele carbono que estava carregado. E esse é o final da ligação. Muito obrigada, essa foi a minha apresentação.